primeira vez na minha vida que eu me lembro que eu deixei de ser eu para ser nós, meu pai e minha mãe trabalhavam, minha avó ficava com a gente. Minha avó trazia suquinho na mão para mim, na hora do almoço. Ou seja, eu fui criado sendo o centro do universo. Meu pai trabalhava para me sustentar, minha mãe trabalhava para me dar as coisas, minha avó levava suquinho para mim. Eu era o centro do universo. A primeira vez na minha vida que eu me lembro que eu deixei de ser eu para ser nós, foi quando eu tinha 18 anos de idade e eu conheci uma menina de 15 anos. Ela era linda, ela sorria para mim e eu ficava desmanchado. Uma história de amor. Eu me apaixonei pela Luciana. E logo nos primeiros meses que eu me apaixonei pela Luciana, foi naquele momento em que eu comecei a pensar em nós. Eu deixei de ser eu e comecei a pensar em nós. E quando você começa a pensar em nós, acontece um fenômeno. Várias coisas mudam. Alguns dos seus valores mudam. Por exemplo, meus amigos falavam: você é louco, você diz que quer casar, você não aproveita a vida. Não está errado essa observação dos meus amigos, mas na minha nova perspectiva do nós, aproveitar a vida era estar do lado da Luciana. Isso para mim era aproveitar a vida. Quando eu comecei a viver pensando no nós, foi a primeira vez que eu pensei que eu precisava ganhar dinheiro. Eu nunca tinha pensado que eu precisava ganhar dinheiro antes, afinal de contas, meu pai trabalhava, ele sustentava, eu era o centro do universo. Mas naquele momento, eu já pensava em deixar de ser coadjuvante da vida dos meus pais para me tornar protagonista da minha própria vida. Eu queria me casar e estar do lado da Luciana. Essa foi a perspectiva do meu pensamento do nós. E quando você começa a pensar no nós, alguns dos valores mudam, alguns dos valores se modificam. Por conta dessa necessidade que eu passei a ter de ganhar dinheiro, eu arrumei um emprego numa escola de inglês. E esse emprego nessa escola de inglês não era lá aquele emprego que eu recomendaria para alguém, porque era um emprego 100% variável. Eu gastava 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Eu gastava 4 horas em transportes públicos lotados, todos os dias para trabalhar. E o meu escritório ficava em qualquer ponto da cidade onde tinha um telefone público. Porque naquela época, em 1991, telefone era artigo de luxo, a empresa não tinha telefone. Então, para eu fazer contato com os clientes, eu precisava trabalhar do telefone público, pagando as fichas telefônicas. Provavelmente muitos aqui não viram a existência desse artigo pré-histórico chamado ficha telefônica, não é? As fichas telefônicas se acumulavam nos meus bolsos, eram pagas do meu próprio bolso. Eu catava as moedinhas da minha avó para comprar ficha telefônica para trabalhar. Naquela empresa eu cresci. Naquela empresa eu cheguei a gerente, cheguei a diretor. Trabalhei 4 anos nessa empresa até que eu tomei a decisão de abrir meu próprio negócio. Foi quando, em 1995, foi fundada a WhatsApp. A primeira escola de inglês da WhatsApp foi fundada em 1995 com 20 mil reais do cheque especial meu e da Luciana. Nessa altura a gente já estava casado. Com 20 anos eu me casei. Ela tinha 17, eu tinha 20. Meu pai, minha mãe, a pai dela e a mãe dela tiveram que assinar para a gente poder casar. E a propósito, daqui a 2 semanas eu completo 25 anos ao lado da Luciana. Tá? Obrigado. Nos casamos e eu voltei comendo o trabalho, eu voltei detonando. Porque quando você está vivendo o nós, quando você deixa de pensar em si próprio, você vive um projeto que envolve nós, e o meu nós nesse momento envolvia eu e Luciana, você tem muito mais razões para produzir. Porque quando o sujeito ele está vivendo só pelo eu, ele ganhou o primeiro milhão dele, ele já folga. Ele já ganhou o primeiro milhão dele, ele já para de trabalhar. Que outra razão ele tem para trabalhar? Que outro motivo ele vai ter para agir? Quando eu abri o WhatsApp, meu motivo, meu nós já não era mais só eu e Luciana. Eram os executivos que ali já trabalhavam comigo. E nessa trajetória da WhatsApp de 18 anos, nós abrimos 400 escolas espalhadas em 6 países. Tínhamos mais de 10 mil funcionários, quando essa empresa foi vendida em 2013 para um grande grupo brasileiro. É uma negociação de mais de 10 dígitos, ou seja, uma negociação muito robusta, resultado do quê? Do nós. Quando você vive o nós, o seu eu, ele é recompensado. Quando você aposta no nós, todos os objetivos relacionados ao seu eu
ele é recompensado. O que acontece? Vou pular para o ano de 2011. Em 2011 eu estava morando nos Estados Unidos. A empresa já estava bombando, crescendo 50% ao ano. Eu e Luciana tínhamos o controle da empresa. Provavelmente nessa ocasião cerca de 7 ou 8 mil funcionários. Eu morava nos Estados Unidos. Eu fiz um projeto de governança corporativa. A empresa precisava funcionar na minha ausência. Eu, como fundador, controlador, precisava provar que aquele negócio funcionaria na minha ausência. Então, em 2009, eu me mudei para os Estados Unidos. Em 2011, o negócio estava bombando. Rodando bem, crescendo 50% ao ano. Tudo ótimo. Ou seja, eu viajava para o Brasil, passava uma semana por mês no Brasil, e as outras 3 semanas eu passava lá nos Estados Unidos. Por um lado, muito bom, o negócio funcionando, os executivos dando conta do recado. Por outro lado, eu senti falta de ampliar o nós. Por outro lado, eu senti um pouco de falta do contato direto com gente, contato direto com pessoas. E aí nasce uma nova história de amor. Eu estou dizendo isso para vocês para reafirmar que quando você investe no nós, o seu eu é recompensado. Eu não tinha a menor ideia da dimensão que geração de valor ia tomar, e isso também não me interessava. Eu sempre dizia, se uma única pessoa mudar de vida, se uma única pessoa entender e se der um clique, para mim, o meu tempo que eu invisto terá valido a pena. E é bastante tempo. Há 4 anos, eu invisto 1h30 todos os dias, de segunda a segunda, para produzir conteúdo para a geração de valor e onde eu interajo com as pessoas. Você é recompensado de maneira meritocrática pelo impacto que você é capaz de produzir nas pessoas que te rodeiam. A começar da tua mulher, do teu filho, isso vai para o teu vizinho, vai para os teus funcionários e por onde você quer que vá. Inclusive pessoas que você não conhece na internet. 3.300.000 pessoas me acompanham na internet. Eu não conheço a maioria delas, mas eu me sinto como se fosse íntimo delas. E elas também. É estranho isso aí, mas é assim. É o novo mundo. É um novo mundo, é um caso de amor com o ser humano. E quando você se apaixona pelo ser humano, aí faz sentido você investir no nós. E quando você dá esse clique, alguns valores começam a ser transformados dentro de você e você produz mais, e você vai ganhar mais. Então eu quero finalizar parafraseando uma frase de Sidró, talvez alguns conheçam, mas eu vou parafrasear, que é o seguinte: se o egoísta soubesse o quanto que é um bom negócio compartilhar, ele compartilharia por egoísmo.